Ecoar a boa nova. 23ª semana. Nós tínhamos visto, então, a crucificação e morte de Jesus na cruz, né? Agora nós vamos ver a semana da ressurreição, como foi. Mas antes nós vamos ver também o enterro dele no sepulcro. Então, o primeiro dia. Acompanhou Nicodemos, aquele que anteriormente foi de noite ter com Jesus, levando umas 100 libras de uma mistura de mirra e aloés. Tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no em panos, com os aromas, como os judeus costumam sepultar. No lugar em que ele foi crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, em que ninguém fora depositado. Foi ali que depositaram Jesus, por causa da preparação para a Páscoa dos judeus e da proximidade do túmulo. Então, como Jesus morreu às 3 da tarde, no cair da noite começava o sábado, né? Naquela época, quando anoitecia, que começava o dia novo. Então era sexta-feira. No cair do novo começava o sábado e o descanso sabático do sábado. Então eles tinham poucas horas para enterrar Jesus. Então eles tinham ali 2 horas mais ou menos. Então eles tiraram o corpo rápido da cruz e prepararam e colocaram no sepulcro que tinha ali perto. José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo e ele e Nicodemos foram lá, né? Claro, teve mais gente ajudando, mas enfim, foram os dois que estavam à frente. Então, segundo dia, a ressurreição, apareceu a Virgem Maria, o que ainda que se não diga na Escritura, se tem como dito, ao dizer que apareceu a tantos outros, porque a Escritura supõe que temos entendimento, como está escrito. Também vós estáis sem entendimento? Então, Santo Inácio relembra que nem tudo da vida de Jesus está na Escritura. O que está nas Escrituras é aquilo para a nossa orientação. Mas que nós somos capazes de entender que, embora não esteja contada na Escritura, a primeira aparição de Jesus, na verdade, foi para a mãe dele, a Virgem Maria, né? Não tem relato na Escritura, mas pela posição dela como mãe e por tudo que ela representa na vida dele, e ela era a pessoa mais próxima dele, a primeira aparição é para ela. Então podemos imaginar a alegria da mãe que, depois de sepultar o filho, na sexta-feira, o pega nos braços de novo no domingo, né? Então, terceiro dia, aparição às mulheres. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo e diziam entre si: Quem vai tirar para nós a pedra da entrada do túmulo? Era uma pedra muito grande, mas quando olharam, viram que a pedra já havia sido retirada. Então, naquela época, eles enterravam na rocha, né? Eles cavavam um túmulo na rocha e colocavam uma pedra grande na frente. Então entraram no túmulo e viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram muito assustadas. Mas o jovem lhes disse: Não fiqueis assustadas, vocês estão procurando Jesus Nazaré, o que foi crucificado? Ele ressuscitou. As mulheres saíram depressa do túmulo, estavam com medo, mas correram com muita alegria para dar notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrem-se. As mulheres se aproximaram e se ajoelharam diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenham medo. Vão anunciar aos meus discípulos que se dirijam a Galiléia. Lá eles me verão. Então, quando as mulheres, como Jesus tinha sido enterrado às pressas na sexta-feira à tarde, não tinha dado tempo de fazer todos os preparativos. E o sábado era o descanso sabático, elas não podiam fazer nada no sábado. Então é dia de descanso, pela lei religiosa dos judeus. Então, quando elas vão lá no domingo de manhã para terminar de fazer os preparativos do corpo, que já estava enterrado, né? Passar ervas e tudo mais, elas se deparam com o túmulo aberto e com Jesus ressuscitado. Caminho pela Emaús. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não reconheceram. Então Jesus perguntou: O que é que vocês andam conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste. Um deles, chamado Cleofas, disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aí aconteceu nesses últimos dias? Jesus perguntou: O que foi? Os discípulos responderam:
o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em ações e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Nossos chefes dos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele o libertador de Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo de Jesus. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e estes afirmaram que Jesus estava vivo. Na mesma hora, então Jesus depois entra com eles na casa, no partir do pão eles reconhecem Jesus e quando reconhecem Jesus eles voltam para Jerusalém, né? Então na mesma hora que eles reconhecem Jesus, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. Estes confirmaram, realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus quando ele partiu o pão. Então o que ocorre? Eles tinham ouvido o relato das mulheres que ele tinha ressuscitado, mas não tinham acreditado. Olha, ninguém nunca tinha visto assim de fato alguém ressuscitar, né? Então, imagina que alguém fala que eles esperavam um Messias vitorioso, que fosse dar a vitória sobre os inimigos. E acreditaram que Jesus era o Messias, mas viram ele morrer na cruz. Então parecia que tinha perdido, né? Parecia que aquela vitória não aconteceu. Então ficou assim, era ele o Messias? Ficou a pergunta, né? E eles estavam tristes, porque eles perderam a esperança e perderam o Senhor deles, o Mestre, que estava morto. Então é nesse clima de tristeza que Jesus reaparece e dá ânimo quando é reconhecido. Então, a aparição aos apóstolos. Era o primeiro dia da semana, ao anoitecer desse dia, estando fechadas as portas do lugar onde se achavam os discípulos por medo das autoridades dos judeus. Jesus entrou, ficou no meio deles e disse: A paz esteja com vocês. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos ficaram contentes por ver o Senhor. Jesus disse de novo para eles: A paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Tendo falado isto, Jesus soprou sobre eles, dizendo: Recebam o Espírito Santo. Os pecados daqueles que vocês perdoarem serão perdoados. Os pecados daqueles que vocês não perdoarem não serão perdoados. Então aqui é a aparição de Jesus aos discípulos, né? Mas faltava Tomé. Tomé não estava com eles. Então as portas estavam fechadas e Jesus ressuscitado com o corpo glorioso, ele aparece no lugar mesmo com as portas fechadas, ou seja, não é um corpo humano normal, né? Também não é um espírito, é um corpo ressuscitado. E ele aparece, dá paz para os discípulos, eles ficam felizes, alegres, né? Quando veem Jesus, porque já tinham ouvido das mulheres, já tinham ouvido dos discípulos de Emaús e ele já tinha aparecido para Pedro. Então agora aparece para quase todos os outros, faltando apenas Tomé. Tomé, chamado Gêmeo, que era um dos 12, aparição a Tomé. Não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos disseram para ele: Nós vimos o Senhor. Tomé disse: Se eu não vir a marca dos pregos nas mãos de Jesus, se eu não colocar o meu dedo na marca dos pregos, se eu não colocar a minha mão no lado dele, eu não acreditarei. Uma semana depois, os discípulos estavam reunidos de novo. Dessa vez, Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, ficou no meio deles e disse: A paz esteja com vocês. Depois disse a Tomé: Estenda aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda a sua mão e toque o meu lado. Não seja incrédulo, mas tenha fé. Tomé respondeu a Jesus: Meu Senhor e meu Deus. Jesus disse: Você acreditou porque viu? Felizes os que acreditam sem terem visto. Então, a atitude de Tomé, né, é muitas vezes propagada como uma atitude ruim, mas é uma atitude bastante humana, né? A, ele nunca tinha visto ninguém ressuscitar, né? Assim. E aí todo mundo fala que viu ele ressuscitado. Tomé fica naquelas. As pessoas emocionadas às vezes veem coisas, né?
Então Tomé se prende a isso. Às vezes as pessoas acham que viram e não viram, enfim, não acreditou. Teve que tocar para crer, né? Mas também fez uma bela profissão de fé, meu Senhor e meu Deus, né? Quando ele acreditou. E Jesus termina falando: felizes os que acreditam sem terem visto. Sétimo dia, Jesus e Pedro. Então os discípulos estavam pescando à margem do lago, igual quando Jesus chama os apóstolos, e não pegavam nada. Jesus pede que eles joguem a rede do lado. E quando eles jogam a rede do lado como Jesus pede, então eles apanham grande quantidade de peixes. E quando eles apanham a quantidade de peixes, eles reconhecem que aquele camarada lá na margem que tinha pedido para jogar a rede do lado era Jesus. E eles estavam na barca, no meio do lago, né? Então eles vão para a margem, comem, assam peixe, conversam e comem com Jesus. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos. Depois de ter ressuscitado dos mortos, depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão: Simão, filho de João, tu amas-me mais do que a esses? Pedro respondeu: sim, Senhor. Tu sabes que sou deveras teu amigo. Olha, Jesus pergunta a Pedro se ele ama. E Pedro responde que ele é amigo, né? Aqui é interessante porque muitas vezes as traduções do português traduzem tudo como amor, né? Jesus perguntando: tu me amas? E Pedro respondendo: eu te amo, Senhor. Mas no grego tem palavras diferentes para amor. Tem o amor de homem e mulher, tem o amor de amigo e tem aquele amor maior, né? Jesus pergunta para Pedro se ele ama ele com aquele amor maior, né? Que ele deveria amar o Deus dele. E Pedro responde com um amor de amigo, né? Então, veja que Jesus pergunta uma coisa e Pedro responde outra. Então Jesus vai perguntar pela segunda vez. Jesus disse-lhe, é, voltou a perguntar uma segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu sou deveras teu amigo. Então, de novo, Jesus pergunta se ama e Pedro responde que é amigo. E a terceira vez, Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. E perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, tu és deveras meu amigo? Pedro ficou triste por Jesus lhe ter perguntado a terceira vez: tu és deveras meu amigo? Mas respondeu-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu sou deveras teu amigo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Então, na terceira vez, Jesus muda a pergunta. Em vez de perguntar se ama, pergunta: então tá bom, Pedro. Então você é meu amigo? Pedro, você sabe de tudo, Senhor. Eu sou teu amigo. Por que Pedro nesse não consegue responder para Jesus que ama? Veja, Pedro tinha negado Jesus 3 vezes. Pedro tinha dito que ia com Jesus até a morte. Jesus falou: antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Pedro negou Jesus. E Jesus na cruz ficou sozinho com Maria, com João e com mais algumas mulheres. Mas os discípulos, tchau. E Pedro, tchau também, né? Só João de discípulo que ficou lá. Então veja bem, Pedro tinha negado Jesus e tinha abandonado Jesus. Então, aquilo ainda tinha ficado assim. Ainda ficava uma ferida. E Pedro não conseguia dizer que amava, porque não tinha amado Jesus como Deus. Não tinha ficado ao lado de Jesus. Então Jesus pergunta para Pedro: você me ama? E Pedro responde: eu sou seu amigo. Por fim, Jesus pergunta na terceira vez: então você é meu amigo, Pedro? Por quê? Porque Jesus perguntou aquilo que Pedro dava condição, aquilo que Pedro tinha condição de ser naquele momento, que era amigo. Mas depois Jesus vai dizer: Pedro, no fim da vida no fim da vida, você vai ser levado para onde não quer. Vão te amarrar e te levar onde você não quer, dando a entender a morte que Pedro ia ter. Então, no fim da vida, Pedro vai sim amar Jesus. Naquele momento, Pedro só conseguia dizer a Jesus que ele era amigo. Mas no fim da vida, Pedro ia chegar no amor maior de Jesus. E Pedro, de fato, termina sendo crucificado em Roma. E na crucifixão de Pedro, ele fala que não era digno de morrer como o Senhor dele e pede que coloquem a cruz de cabeça para baixo. Então, a cruz de cabeça para baixo é o sinal da crucifixão de Pedro. Nas igrejas, às vezes, antigas aí, você entra nela, elas têm 12 colunas. Cada coluna representa um apóstolo. São 12 cruzes. 11 cruzes normais e uma cruz de cabeça para baixo. A cruz de cabeça para baixo representa Pedro.